E hoje a gente continua nessa série, né? Eu quero falar algo interessante para as nossas vidas. Uma palavra agora mesmo, eu estava nesse último louvor agora que o ministério ministrou aí, falando desse louvor, né? E eu estava ali, e aí me veio assim, a série no mês que vem. Eu falei, já vou mandar nos peitos dos irmãos aí. E aí eu quero ver se vai ser bom, né? Não sei, deve ser. Acima de tudo, vai ser a série do mês de fevereiro. Acima de tudo. O louvor falava sobre isso, ser o último louvor. Eu achei interessante. Então vamos ver. Abra a sua Bíblia agora, Apocalipse, capítulo 2, e a parte 2 do versículo 2. Apocalipse 2, e a parte 2 do versículo... A parte A do versículo 2, desculpa. A parte A do versículo 2. Essa é uma carta, né? Carta à igreja de Éfeso. E diz assim a palavra do Senhor: eu conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência. Quero ler mais duas versões que dizem assim: conheço as tuas obras, tanto o teu amor como a tua perseverança. E numa última versão que diz assim: vejo o que você tem feito, seu trabalho muito árduo e a sua recusa em desistir. Amém? Pai, louvamos o teu nome, te agradecemos por esse dia. Te louvo, Senhor, por esse tempo que o Senhor preparou para cada um de nós aqui. E clamamos a Ti, Senhor, pedimos a Ti, Senhor, imploramos, na verdade, a Ti, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa falar conosco, ativando em nós um nível de entendimento e que possamos ser plenamente edificados pela Tua palavra e pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, com essa palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Hoje eu quero falar sobre, é uma interrogação. Você perdeu o primeiro amor? Será que a gente tem perdido o primeiro amor? Então, de acordo com a mensagem de Jesus na carta da igreja de Éfeso, a perda do primeiro amor não é apenas uma questão de relaxarmos no trabalho de Deus. Porque às vezes a gente acha que é isso. Eu já passei por um montão de coisa, hoje eu estou mais relax, hoje eu estou a fim de dar uns migués, como diz assim no dito popular, né? Dar uns miguezinhos, né? Porque no primeiro amor tu evangelizava. Eu vejo que, acho, de uma forma geral, a igreja não vive mais o primeiro amor. Porque eu via assim, quando as pessoas se convertiam e ela começava a falar do amor, de aquilo que Deus fez na vida dela. Hoje as pessoas se convertem, não testemunha, não fala, não vibra, não canta, não nada. E a igreja parece estar indo nesse ritmo também, não faz isso. A palavra grega, traduzida como labor, é kopos, que de acordo com a concordância de Strong é um dicionário, né? Significa intenso trabalho, unido a aborrecimento e a fadiga. Ou seja, meu irmão, labor é relação. É você, muitas vezes, se aborrecer, e muitas vezes é você se cansar. Porque o evangelho, ele faz isso. E aí, meu irmão, a gente ainda diz, será que as pessoas aliás, isso dá margem para a gente pensar, será que as pessoas estão perdendo o primeiro amor porque estão cansadas? Estão aborrecidas com alguma coisa da igreja? Então esse tipo de labor, seguindo a perseverança por parte de Efésios, não nos permite, escuta isso, não nos permite concluirmos que eles tenham demonstrado alguma queda de produtividade no serviço do Senhor. Não quer dizer isso. Aqui no caso de Efésios não quer dizer isso. Os caras estão relaxando, deixaram de fazer isso, abriram mão disso, já não... Porque quando eu falo no primeiro amor, o nosso entendimento, a gente chega cedo no culto, a gente quer ser o primeiro a chegar, o último a sair, né? Eu fico vendo o Vicente aqui na igreja, ele chora quando tem que ir embora para casa dele, que ele quer ficar na igreja. E eu falei, será que a gente não tem que fazer assim como o Vicente, chorar? Não quero sair da igreja, eu quero ficar aqui. Estar na tua casa é tão bom, Senhor. E as pessoas ficavam... E olha que antigamente os dias de culto eram mais dias.
Tinha escola bíblica dominical, e aí tinha as atividades, e tinha o culto à noite. Meu irmão, e hoje em dia as pessoas parece que não querem. Perder o primeiro amor também não é enfrentar uma crise de desânimo. Também não é isso. Ou desejar desistir. Uma vez que nessa mensagem profética, o Senhor Jesus elogia a persistência desses cristãos de Éfeso. Ele elogia. Olha o que ele fala no versículo 3. E tem perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Olha, ele elogia algo positivo na igreja de Éfeso. A perda do primeiro amor também não pode ser vista como sendo um momento de crise no trabalho ou na dedicação. Uma vez que é algo que Deus tem contra... Olha o que diz no versículo 4 e 5. Tem contra nós, né, algo interessante. Olha como diz aqui. Tem, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Portanto, a perda do primeiro amor, essa perda do primeiro amor é uma queda, é chamada de pecado, e necessita de quê? Arrependimento. Meu irmão, seja qual for o nível, se você tem uma queda, se você vacila, você precisa de arrependimento. Escuta, meu irmão, isso fala muito também de caráter. Se você empenha a tua palavra em algo, você tem que cumprir. Se você deu a tua palavra, você tem que cumprir. Eu sempre falei isso no discipulado. Antigamente, a gente apertar a mão de um camarada e falar, eu me comprometo. Meu irmão, aquilo era tudo. Aquilo era tudo. Hoje em dia, o cara perde a mão, não está nem aí. Tem uns times que os caras até cospem na mão, bota sangue e selou. Não, aqui está valendo a parada, né? E as pessoas não honram isso. Eu tenho falado isso. Porque as pessoas hoje fazem um documento, registro em cartório, porque não tem palavra, meu irmão. Aquilo que você fala, você tem que cumprir. Você não precisa de registrar, não. A minha palavra vale tudo. Hoje não vale isso, não, meu irmão. Tem gente que não está nem aí. Então, pensar nisso. Há muitos crentes que continuam se dedicando ao trabalho do Senhor, mas perderam a paixão, perderam aquele fogo, né? Escuta, meu irmão, a paixão é interessante do Evangelho, claro que é necessário, claro que é, mas ela não sustenta ninguém. A paixão é importante, você tem que ir ali, mas se você não alimentar essa paixão, esse fogo da paixão do Evangelho, meu irmão, você vai esfriar, vai desanimar. Por quê? Porque a gente pensa que quando a gente entra no primeiro amor, quando a gente entra, se converte, a gente pensa que tudo na igreja é maravilhoso. Todos os irmãos é um anjo, é uma bênção, né? A gente pensa, e a gente começa a se embrenhar no meio dos irmãos, na igreja, no trabalho, nas coisas, a gente começa, e aqui a paixão começa a ser apagada. E se você não tiver base no primeiro amor, você, como dizia antigamente no interior, você desiste, você abre mão, você vai, eu tô fora. Então você tem, não, eu quero, coisas na nossa vida, meu, que precisam ser, assim, solidificar o seu amor, o seu relacionamento com o Senhor. Porque paixão não sustenta isso. É como se você estivesse num foguete, né? Você fosse um foguete e tem aquela explosão, aquilo é a paixão. Mas depois existe uma constância que tem que existir na tua vida para te manter no alvo. Se você não tiver isso, meu irmão, não adianta. Não adianta. Você vai esmorecer. E fazem o que fazem por hábito, por rotina, por medo, pelo galardão. Opa, vou ganhar alguma coisa. Por qualquer outro motivo, os quais, acompanhados daqueles primeiro amor intenso, fariam sentido, mas sozinho não. Meu irmão, não é a gente... eu vou subir aqui no... tem que tocar lá, né? Fazer o que? Tem que cantar. Hoje é minha escala, né? Hoje tem que ir lá. Eu tenho que ficar no som, né? Hoje é minha equipe, né? Hoje eu estou aí. Não tem alegria. Não. Oba, hoje é minha equipe. Meu irmão, hoje eu vou ministrar um louvor. Hoje eu vou tocar bateria. Hoje eu vou... Meu irmão, vou fazer alguma coisa. Hoje eu vou limpar o banheiro. Ter alegria, paixão. Meu irmão, se a gente não tem vivido isso,
A gente não... Ou então vem para a igreja, não, se eu não for, eu vou para o inferno, né? Deus vai me detonar. Aí, medo? O galardão. Não, eu sei que quando eu lá chegar, né, lá no céu, na glória, eu sei que tem minha coroinha lá, minha coroa com a minha pedrinha lá, a jaspe lá, um topáziozinho, vai ter minha parada. Galardão. As pessoas pensam em honrado. Escuta, meu irmão, a crítica que o Senhor faz é o fato de que esses crentes haviam abandonado o primeiro amor. Você abandonou. Você saiu. A palavra grega, apineme, traduzida como abandonar nesse texto bíblico, tem um significado bem abrangente. Olha só que interessante o que diz abandonar. Na concordância de Strong define essa palavra da seguinte maneira: enviar para outro lugar, se abandonar. Segundo a concordância de Strong, mudar, ir embora ou partir de um marido que divorcia da sua esposa. Enviar, deixar, expelir, deixar ir, abandonar, não interferir, negligenciar, deixar de lado uma dívida, desistir, não guardar mais, partir, deixar alguém a fim de ir para outro lugar, desertar sem razão, partir deixando algo para trás, deixar destituído. Olha o que significa. Essas expressões refletem não uma perda que possa ser denominada como sendo meramente acidental, mas um ato voluntário de abandono e descaso. Ou seja, a pessoa sabe o que está fazendo. Eu sei que eu estou abrindo mão disso. Eu sei que eu estou dando um migué. Eu sei que eu estou deixando isso, estou sendo um relapso nessa hora. Isso é abandonar. É algo que você faz com consciência. É ato voluntário. Você sabe o que está fazendo. Eu não sabia o que estava fazendo. Eu estava assim meio... Sabe o que está fazendo. E o Senhor Jesus tampouco está exortando esta igreja por não o amarem mais. Jesus ele não está falando isso para a igreja de Éfeso, no caso de Éfeso. Não se tratava de uma ausência completa de amor, pois ainda havia amor. Escuta, meu irmão, a gente tem que falar assim, eu amo a Deus, você ama a Deus, nós amamos a Jesus, amamos, mas e aí? Como é que a gente tem demonstrado esse amor? Estava vindo aqui, eu estava falando, pensando no meu amor pela pastora Tininha. Né? Porque não adianta, meu irmão, eu vim aqui em cima ministrar, falar, cantar, adorar, fazer um montão de coisa, estar com ela, dizer que eu amo, mas trato ela mal, vivo, vamos embora, mulher, não ajudo ela em nada. Cara, não adianta nada. Você está me entendendo? No momento que ela precisa de um auxílio, ela teve uma semana, uns dias que ela ficou muito malzinha lá, ficou meia, né, brocochô. E eu assumi a parada lá, falei, como é que você está? Tá tudo bem? Todo dia fazia as comidinhas que ela queria, tratava ela bem, ia lá 200 vezes comprar água de coco, fazia o purezinho. Tudo que ela pedia, eu fiz. Eu quero um com carne moída, eu fiz um com carne moída. Eu quero purezinho, eu fiz. Eu quero peixinho, eu fiz. Pra quê? Pra ela se sentir bem. Podia falar, levanta aí, para que palhaçada, né? Já tá boazinha. Não, isso é demonstrar amor? Não, não é. Não é. Todo dia que ela chegava lá, a pia estava limpinha, a louça estava limpinha, eu lavava a louça. Por quê? Demonstrar amor. E Jesus não está se queixando disso. No entanto, o amor deles havia perdido a sua intensidade. E é disso que Jesus está falando com eles. Eu sei que vocês me amam, mas vocês não são mais intensos como era antigamente. E não era mais o amor que ele esperava encontrar neles. Escuta uma coisa. Às vezes a gente cria expectativa de uma pessoa, de pessoas. Cria expectativas. E a gente acaba se dando mal. E fazendo isso aqui, eu lembrei uma vez, eu tive assim como eu voltei para Jesus, o líder dos adolescentes, cara, eu me amarrava naquele cara. O cara era um cara espetacular, Francisco, pastor Francisco. Como eu gostava dele. E ele foi uma das pessoas que me motivou mais a estar na igreja pelo jeito dele.
O evangelho, o amor, a maneira como ele tratava, ele era alegre, feliz, zoava todo, me zoava geral. E um cara que eu me identifiquei muito. E eu era meio assim também, eu falei, pô, ele é brincalhão, eu gosto disso aí, né? E aí, ele casou, foi pastor, foi morar em outro estado, foi lá, teve alguns problemas no casamento, pá. E eu também casei, e fui para outro lugar, e vim para cá, para Campo Grande. Eu não fui jogado em Campo Grande, graças a Deus. Deus me trouxe com todo amor para Campo Grande. E anos depois, bastante anos, muitos anos depois, eu estava no portão da minha sogra, conversando com meu cunhado, vi ele. Quando eu vi, ele ia pegar o carro que estava... Cara, levantei todo bobo para falar com ele, alegre. Existia uma expectativa. Ele me tratou tão frio, tão indiferente. E meu cunhado percebeu. E aí ele falou... Tu ficou meio... Eu falei, porque eu queria que ele me tratasse com da mesma intensidade que eu vi. Porque se aquele cara... Se hoje eu sou um pastor, já era pastor. Aquele cara teve responsabilidade disso. E aí ele me tratou friamente. E ele, opa, aí, tudo bem? Não me abraçou. Eu falei, não dá licença que eu tenho que ir embora. Eu falei, Aí eu... Igual o Chaves. Fiquei malzão. Mas esse é o nosso mal. A gente cria muita expectativa com as pessoas. E às vezes acaba se decepcionando. Jesus ele tinha uma expectativa muito grande com aquela igreja. E eles não estavam assim, representando. Pô, eu quero... Vem, gente, vem. Eles esfriaram. Então, por que perdemos o primeiro amor? Por que perdemos o primeiro? O primeiro amor é como um fogo. Se colocamos lenha, ele fica mais inflamado. Contudo, se jogamos águas, o que acontece nele? Se você jogar água no fogo, naquilo que está fogo, vai ter muito o quê? Já viu o negócio de fogueira, meu irmão? A gente também fazia fogueira. Hoje em dia a turma não faz fogueira também. A gente fazia fogueira, arrumava a batata, empim, jogava lá no meio, e depois a gente tinha que separar o que é brasa, o que é batata, o que era empim para comer. A turma hoje não faz nada disso, não sabe nem o que é isso. E aí, muitas vezes a gente jogava água. Quando você joga água numa fogueira, o que acontece? Você vai falar, ela apaga, mas antes de apagar, acontece que sai muita fumaça. Meu irmão, é um fumaceiro, é um negócio horrível, é ou não é? E muitas vezes tem gente que é assim, meu irmão. Joga água, faz muita fumaça e não tem fogo nenhum. E a consequência disso é um esfriamento. Falhamos por não alimentarmos o fogo. E por permitirmos que outras coisas apaguem. Você acaba permitindo que outras coisas venham apagar o fogo. Muitas coisas contribuem para que o nosso amor pelo Senhor perca a sua intensidade. Muita coisa. No entanto, há 4 coisas que eu gostaria de enfatizar aqui. Se quisermos nos prevenir e evitar essa perda, ou se quisermos uma restauração, porque de repente já perdemos, mas você quer que isso seja restaurado, depois que perdemos esse amor, precisamos entender esses aspectos e a maneira como eles nos afetam, como essas coisas eles nos afetam. A primeira coisa que eu vou falar aqui, sobre 4 coisas: o convívio com o pecado. Às vezes convivemos com o pecado diariamente. A falta da profundidade. Foi o que aconteceu. A falta de tratamento. E por último, as distrações. Isso tudo faz a gente perder o nosso primeiro amor. E de repente, meu irmão, você está em... Escuta, eu tenho certeza absoluta, assim, 100%, que em alguma delas aqui você está na parada aqui. Ou 2, ou 3, ou 4, não sei, mas em uma delas você está aqui e aí você não está legal. Então, vamos lá. O convívio com o pecado. Ele diz assim, no verso Mateus 24:12, diz assim. Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito, vai acontecer o quê? Quando eu falei aqui, quando a gente joga água numa fogueira, algo está pegando fogo, qual é a intenção que você faz isso? De esfriar. Sim ou não? Então ele está falando, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O que tem acontecido nos dias de hoje é exatamente isso.
A iniquidade está se multiplicando numa velocidade do trem-bala. E é rápido. E são várias linhas, meu irmão. Várias linhas, pega ali, faz ramal não sei aonde, faz baldeação e está alcançando várias áreas da vida das pessoas. Ao falar do convívio com o pecado, ao invés do pecado em si, estou pretendendo estabelecer uma diferença importantíssima. Meu irmão, escuta uma coisa, é óbvio que quem vive no pecado já está distante de Deus. Isso aí não tem nem o que, né, que o discutir. A ausência do primeiro amor é chamada de pecado. Mas esse pecado não é necessariamente ocasionado por outro pecado na vida da pessoa que sofreu esta perda. Muitas vezes, escuta isso, meu irmão, muitas vezes essa frieza é gerada pelo convívio com o pecado dos outros. Você se relaciona no mundo onde as pessoas pegam. Creio que em Mateus 24:12, Jesus está se referindo aos pecados da sociedade em que vivemos. Ele está falando isso, aquilo que vivemos. Meu irmão, a gente não tem como viver numa bolha. Falar, meu irmão, você anda na rua, você ouve palavrão, sim ou não? Você ouve besterol, você ouve um montão de coisa, você liga a televisão, você vê uma série, você vê um filme, você vê um monte de coisa, sim ou não? Então vamos lá. Devido à multiplicação do pecado, à nossa volta, né? E não necessariamente em nossas vidas, né? Passamos a conviver com algumas coisas que ainda não as pratiquemos, ainda que você não pratique, você passa a tolerar aquelas coisas. Você passa a tolerar. Não, tudo bem. Isso aí tá legal. Não, isso aí todo mundo faz. Isso aí todo mundo... Eu sempre impliquei com a Liliane com uma coisa, né? Segunda-feira a gente estava lá celebrando o aniversário dela, e aí sobrou um negócio assim na minha mão, e eu falei assim, a hora que ela olhar para mim, a gente estava num parque, assim, cheio de grama, eu falei, eu vou jogar isso assim no chão para zoar ela, porque eu sei que ela fica revoltada com isso, né? E ela falou, pai, eu tenho certeza, pai, eu ia fazer para zoar ela, claro. Mas a gente vê as pessoas fazendo coisas assim, a gente acaba tolerando. Isso é normal, isso todo mundo faz, não você. Meus filhos sempre falavam, pai, todo mundo faz. Eu falei, eu não tenho responsabilidade com todo mundo, eu tenho responsabilidade com vocês dois. Você é minha, os outros, todo mundo é todo mundo. Vocês, meus filhos, e não vai. Por quê? Mas todo mundo dando assim, você não. E era assim, simples assim. Então precisamos ter cuidado, ter um cuidado de não nos acostumar com o pecado à nossa volta. De você acostumar, de você falar, isso é legal, isso é de boa. É aquilo que eu já falei aqui, né? Você pode estar no meio da galera, meu irmão. A pessoa pode ficar falando uma piada braba lá, a causa do bocage, né? Que antigamente tinha isso. Se você rir, meu irmão, você tá junto. Agora, se você não rir, você manteve a sua simpatia, a tua alegria, meu irmão, você não está convivendo. Muitas vezes o enredo dos filmes, escuta isso, que nos proporciona um entretenimento, faz com que nos acostumemos com alguns valores contrários ao que pregamos. A gente acaba acostumando com aquilo que a gente prega. Ou seja, acabamos aceitando com naturalidade a violência, a imoralidade e muitos outros valores mudando. A gente acaba aceitando isso com naturalidade. Aí isso é normal, isso é de boa. Ainda que não cedendo a esses pecados. Se não mantivermos um coração que aborreça o mal, ficaremos acostumados com esses valores errados, a ponto de permitirmos que o nosso amor se esfrie. E qual é o objetivo dessas coisas virem na nossa... A gente fala assim, e a gente usa a frase, não tem nada a ver. Tem, porque isso é feito com objetivo, principalmente pelo mundo das trevas, é esfriar você. É anestesiar você. É você se achar, não, tá bom. Não, isso aí não me afeta. Eu sou santo demais. Precisamos agir como Ló, que se afligia com as iniquidades
das pessoas à sua volta. Ele se afligia. Olha o que diz em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 6 ao 9. 2 Pedro 2, do 6 a 9, diz assim: e reduzindo as cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque injusto, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigos os injustos para o dia do juízo. Amém, gente? A gente tem que falar assim: eu não me conformo com isso. Teve uma vez que eu fui para a praia, eu, minha esposa e meus lindos filhinhos. Fomos para a praia, de tarde, de tarde. Final do dia, já está todo mundo de volta, a praia está esvaziando, pegamos nosso cooler, nosso frango, nossas coisinhas, não estou brincando, né? Botamos nosso negocinho lá, nosso refresco e fomos, sentamos lá, de boa. Logo depois, uns 40, 50 minutos depois, um pouquinho mais, não sei, me senta um grupo de homossexual. Não, a gente não tem nada contra homossexual. A pastor, ele é bonitinho, lindo, mas eles têm que ver a vida dele com Deus. Está ali, eu não tenho nada contra eles. E vamos embora, pegar o evangelho. Meu irmão, e os caras começaram a falar coisas absurdas de relacionamento deles, falar em alto. E a gente ali. E a gente tem que ouvir aquilo ali. Eu tenho que ouvir aquilo ali. Aí o que a gente fez? Juntou nossas trevas e fomos embora. Porque não dava para ficar aquilo ali. E é isso que Ló está falando. A palavra está falando de Ló. Ele ouvia aquilo ali e falou: pô, não, isso está errado. Isso é inconformado. Eu não me conformo com isso. Não que eu vou odiar aqueles camaradas, não. Senhor, abençoa, salve essa vida, transforme essa vida. E é isso que a gente tem que pedir ao Senhor. Senhor, transforme, não odiar. Segunda coisa, a falta de profundidade. O segundo fator que contribui para o esfriamento do nosso amor pelo Senhor é a nossa falta de profundidade. Aonde? Na vida cristã. Há muitas pessoas que vivem superficialmente o seu relacionamento com Cristo. E na parábola do semeador, Jesus falou sobre a semente que caiu em solo pedregoso. Ele fala sobre isso. O resultado dessa semente que cai no solo pedregoso é uma planta que brota depressa, ela vai rapidinho, mas não desenvolve a profundidade, porque a sua raiz não consegue penetrar profundamente no solo que não tem muita terra, tornando-se assim superficial. É algo ali, não vai para fundo. Eu não sei se você lembra de algumas experiências na escola. Eu lembro, não sei se faz hoje, acho que nem faz mais hoje, na escola, a experiência do feijão no algodão. Lembra disso? Alguém já teve? Legal, isso era, eu achava aquilo bacana. A gente botava ali o feijãozinho no algodão molhado, e aquilo ali era todo um processo, começava, e daqui a pouco parecia um negocinho lá, e nascia. O resultado daquilo ali, se ficar nesse ali, vai o quê? Vai morrer. Por quê? É legal, o processo, e até bonito, né? Mas não tem profundidade. E é exatamente isso que Jesus está falando aqui. É como uma semente que cai num lugar, mas não tem profundidade. O risco que esta planta corre pelo fato de que ela se desenvolveu na superfície é que, saindo o sol, e aí o sol é figura de quê? Do calor. Quer dizer o quê? É figura de provações na nossa vida. Ela pode morrer rapidamente. Olha o que diz em Lucas capítulo 8, versículo 13. Aqui caiu sobre a pedra são os que ouvindo a palavra a receberam com alegria. Este não tem raiz, cai apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. Quantas vezes me crentes assim?
Pessoas que estavam animadas, mas na hora... Porque, meu irmão, a gente não pode dizer assim, não vai ter prova. Vai ter provas. E glória a Deus pelas provas. E glória a Deus porque elas vêm. Porque é prova, meu irmão. A gente vai fazer uma prova. A Petrobras. Meu irmão, não posso chegar lá. Aí, eu quero um cargo aí na Petrobras. Gerente. Você não faz isso, meu irmão. Você não vai no Banco do Brasil. Quero ser diretor do Banco do Brasil. Vai lá, me manda, vai dar um currículo. Não. Você tem que fazer o quê? Uma prova para você ser aprovado. E na vida, a gente pensa que assim, não vai vir. É graça, meu irmão. É graça, mas não é de graça. A gente tem que aprender isso. Veio a prova, meu irmão. E eu tenho que ser aprovado. É exatamente isso que ele está falando. Vem a aprovação. Vem o teste. Aí me veio agora na memória aquela música. Faça um teste. Né? Não lembra? Mas é da Marina, né? Faça um teste e largue tudo agora. Ele vai fazer tudo novo por você. Esqueça e quanto menos esquecer. É um negócio assim. Ele fará tudo novo por você. Faça um teste, meu irmão. Faça um teste. O segredo de não nos afastarmos do Senhor, nem perdermos a alegria inicial, é o desenvolvimento da profundidade em nossa vida espiritual. É como você vai desenvolver a sua vida espiritual. A profundidade. Fundo, tão fundo. Tem uma música que também fala isso, né? Eu estava bem inspirado hoje no negócio. E você tinha que aprofundar. Eu falo isso porque, meu irmão, eu fui criado numa igreja. E os hinos que a Chia cantava ficou gravado aqui na minha cabeça, no meu coração. Existia a música do peixinho, que é um negativo, até o fundo do mar. Eu pensava, eu tinha que ir para profundidade. Eu tinha que ir para ter experiência com Deus. Eu já pensava nisso. Muitos cristãos vivem somente dos cultos semanais. Não investem tempo num relacionamento diário. Não oram, não se enchem da palavra, não procuram mortificar sua carne para viver no Espírito, não se envolve no trabalho do Pai, não faz nada disso. Hoje o apóstolo falou uma coisa interessantíssima na live, que eu botei até no grupo. Ele falou sobre que a oração é o meio de nos comunicarmos com o Senhor. Mas a meditação da palavra, a leitura da palavra, é o meio de Deus falar com a gente. Ou seja, você meu irmão, é uma coisa, uma via de mão dupla. Você tem relacionamento, você fala na oração, Senhor, isso. E o Senhor, tá bom. Aí depois o Senhor vai falar, mas é isso, através da palavra. É isso que eu tenho para você. Eu acho que hoje as pessoas só querem ficar na oração. Tá bom, já falei, Senhor, fui, valeu. Não quer ouvir o que o Senhor quer falar. Eu não sei se já conversou com pessoas, meu irmão, eu detesto conversar com gente que só quer falar. Não quer ouvir. Aí quando você quer falar, não, valeu. Meu irmão. Meu irmão, detesto. Para ouvir, ó, abestado. Você tem que ouvir também. Você não falou? Tem que ouvir. Tinha vai falar, deixa eu falar. Fala, minha filha, mas fala. Deixa eu continuar, deixa eu concluir. Pula, vai. Vamos embora. Muitos crentes só vivem assim, meu, do culto. Não lê a palavra. Por isso que a gente está falando a importância de você orar, de você ler a palavra, de você mortificar o seu corpo, a sua carne jejuando. Tudo isso é importante. São cristãos o quê? Sem profundidade. São cristãos que vivem meramente da superfície. Vem aqui, eu já falei isso. Aqui, meu irmão, agora às vezes é um centro de macumba, recebe um passe e a pessoa vai embora. Só vive disso. Não é sério, meu irmão. Tem gente que vai na macumba, só vai lá no Pai Santo, recebe um passe, easy fee, vai lá, e a pessoa aceita, tudo bem. A semana está abençoada. Então vai na missa. Em nome de Pai, de Filho e do Espírito Santo. Recebe uma água e está tudo bem. E vai e volta para casa. Meu irmão, não é assim. A vida com Deus é relacionamento, é vida. Diariamente é renúncia, é busca, é dedicação. Isso é vida com Deus. A questão da profundidade nas coisas espirituais é aplicada não somente à nossa vida com Deus, mas também nos que servem a Satanás. Meu irmão, os que servem a Satanás têm também
a profundidade, tem que se aprofundar. Que isso, pastor? Que isso? Olha o que você está falando. Na carta à igreja de Tiatira, no Apocalipse, o Senhor Jesus elogiou os que não conheceram as profundezas de Satanás. Ele falou, eu estou elogiando aquela galera que não conheceu as profundezas de Satanás. Olha o que ele fala, Apocalipse capítulo 2, 24 e 25. E quem está falando é nada mais, nada menos que Jesus. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas os que tendes, rende-o até que eu venha. Ele está falando sobre as profundezas. Gente que busca relacionamento. Que área? Às vezes é relacionamento pessoal e às vezes é relacionamento de prática de pecado, que é de Satanás. Escuta, gente. Eu vou falar um negócio, mas vou deixar para falar sobre você perder tempo. No final eu vou falar sobre isso. Tem gente perdendo tempo. Tem gente trazendo coisas para a igreja e a igreja está perdendo líderes, está perdendo tempo com coisas que não tem nada a ver. Gente está reunindo gente, um montão de gente incrédula, um montão de gente questionadora, um montão de gente rebelde para responder podcast. Meu irmão, não faço isso. Eu não faço isso mesmo. Eu não vou perder meu tempo. A Bíblia fala, não joga pérola aos porcos. Eu não vou jogar pérola. Meu irmão, o que é isso, pastor? É dar coisa de valor para alguém que não está nem aí para aquilo ali. Agora, se a pessoa fala, pastor, eu quero aprender sobre isso, me ensina. Meu irmão, eu vou passar o dia inteiro com ela, vou ensinar ela. Agora, a gente que não quer nada, só tirar de você, roubar o seu tempo. O mesmo princípio da profundidade que se aplica à vida espiritual de quem se encontra no reino de Deus também se aplica a quem está no reino das trevas. Se quem vive no engano do reino das trevas chega a desenvolver uma profundidade, porque faz isso, meu irmão, eles fazem pactos. Eles fazem coisas assim para se aprofundar na parada. Nessa caminhada que leva à perdição, então nós que conhecemos a verdade, não podemos nos relacionar com essa verdade de um modo meramente superficial. Se ele se aprofunda, por isso que tem coisas que parece que estão anos na nossa frente. A Bíblia diz assim, meu irmão, que os filhos das trevas são mais prudentes de quem? Os filhos da luz, porque eles se aprofundam. A gente às vezes só fica não, recebe lá só o pãozinho. O pastor falou aquilo, amém, né? Eu orei. Glória a Deus. Adoramos, Senhor. Adoramos, Senhor. Adora igual Horácio. Não consegue nem botar a mão. Lembra do Horácio? Quem lembra do Horácio Maurício de Souza? O Rex, dinossauro sem Rex. Meu irmão, as pessoas meu irmão, nem levanta a mão. Nem se dobra, meu irmão, pelo amor de Deus. A gente está falando de algo. Quer ver? Eu vou fazer um desafio para você aqui. Veio aqui, desceu rápido. Vou fazer um desafio para você esse mês. Mexer e entrar numa outra série, eu já falei aqui, acima de tudo. Então, antes, vou falar um negócio para você. Eu te desafio esse ano inteiro, esse ano inteiro, fazer uma coisa. Uma vez no mês só, meu irmão. Entra nessa igreja para fazer o culto, dobre o teu joelho e ora. Uma vez no mês só. Uma vez no mês. Só te peço isso. Uma vez no mês. Antes de começar o culto, vem e ora. E uma vez por semana, na sua casa, no seu leito, no seu canto, dobre o seu joelho e ora. Uma vez por semana só. Dobrar o teu joelho e orar. Faz isso só para tu ver. Um desafio. Se desenvolvermos raízes profundas em Deus, meu irmão, não fracassaremos na fé. Você não vai fracassar, guarda isso. Se desenvolvermos raízes profundas em Deus, não fracassaremos na fé. Você não vai fracassar na sua fé. As provas virão, os embates virão, mas você vai estar firme. Você pode chorar, você pode sentir dor, você pode sentir tristeza, você pode sentir ansiedade, agonia, mas você não vai falhar na fé. Por quê? Vocês têm raízes profundas.
Eu não sei o que eu estava comentando sobre uma coisa que, quando eu era pequeno, morava no Jacaré, no bloco 12, existia o apartamento, existia um espaço, e existia um valão, existia um campo de futebol, e para lá existia a GE, a fábrica da GE. E quando dava essas tempestades de vento do dia, na GE tinha 2 palmeiras imensas. E dava aqueles ventos, e aquelas palmeiras descabelavam. Ia lá embaixo, voltava. E elas não... E eu parava na janela e ficava olhando elas. Será que vai cair? Será que vai cair? E elas eram imensas, muito altas. E não caíam. Acabava tudinho, estava descabelado, mas daqui a pouco estava tudo bem. Por que elas não caíam? Porque existiam nela raízes profundas que seguravam elas. Meu irmão, tem crente hoje também que bate uma brisa, meu irmão. O cara sai rolando, que não tem raiz nenhuma. A terceira coisa, a falta de tratamento. O terceiro fator que contribui para o esfriamento do nosso amor pelo Senhor é a falta de tratamento em algumas áreas das nossas vidas. Você pode estar falando assim, depende assim, pastor, essa palavra o senhor tinha que estar pregando no domingo. Não. Hoje é o dia certo para pregar isso aqui. Meu. Quem veio, veio, quem não veio, só lamento. Na ceia de novembro, outubro, acho que foi no outubro, nós pedimos perdão à igreja por uma falha nossa, porque muitas vezes a gente quer ser muito amigo, quer ser muito legal, e deixa de ser pastor, não tratar, meu irmão, só que acabou. Eu vou falar a verdade, vou falar o que tem que ser fazer, para falar por quê? Para tratar. Não adianta ficar... Não, tem que falar a verdade. E eu estou aqui para isso. O dia que o senhor não quiser, o senhor vai me tirar, eu vou botar um outro pastor mais. Então já vimos na parábola do semeador que um dos exemplos de como potencial frutificação da palavra de Deus pode vir a ser abortado na vida de alguém é a falta de raiz, ou seja, de profundidade. Mas há um outro exemplo que o Senhor Jesus nos deu nessa parábola, da semente que cai nos espinhos. E ele fala no versículo 8 de Lucas, do versículo 7 de Lucas 8. Outra, falando da semente, caiu no meio dos espinhos. Caiu aonde? E esses, ao crescerem com elas, a sufocaram. Ele está falando o que aqui? Ele está falando assim, esses espinhos, que a semente caiu, ao crescer com a semente, ao crescer, o que a gente entende aqui? Que esses espinhos eram pequenos, eram coisas pequenininhos. Escuta bem, os espinhos não pareciam ser tão comprometedores porque eram pequenos. E justamente por não parecerem perigosos, eles não foram arrancados. Tem coisa na nossa vida que a gente vai dizer, isso não tem nada a ver. Aquela coisa precisa sair da tua vida. Depois eles cresceram e sufocaram as sementes da palavra, abortando assim o propósito divino da frutificação. Versículo 14 de Lucas 8 diz, aqui caiu entre os espinhos, são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegaram a amadurecer. As áreas que não são tratadas em nossas vidas talvez não pareçam tão nocivas hoje. Hoje não parece. Mas serão justamente as áreas que poderão nos sufocar na fé e no amor ao Senhor posteriormente. Tem coisa na tua vida hoje, meu irmão, se não for tratado, meu irmão, vai vir futuramente, o seu futuro pode ser ruim, sombrio. E aí eu digo uma coisa assim para você, dou um conselho pastoral para você hoje, um conselho sacerdotal. Tem coisa na tua vida que você olha assim e você identifica, pastor, me ajuda a tratar isso aqui, pastora, me ajuda, a gente vai tratar.
Por que isso, pastor? Entenda uma coisa, irmão. Porque a queda espiritual nunca é um ato instantâneo ou imediato. Nunca é. É um processo que envolve repetidas negligências da nossa parte. E são essas mesmas inocentes negligências que nos vencerão depois. Eu lembro uma vez, acho que eu já comentei isso aqui, mas volto a repetir. Um líder de jovens americano que veio na Ilã no Recreio, e eu fui lá, e ele trabalha com bichos, mas ele nesse dia ele trabalha só com cobras. Ele tinha várias piton, que eles chamavam, né, jiboias. E ele tinha uma imensa, grande, muito grande, albina, uma jiboia albina. Depois a gente fez carinho nela lá, tudinho. Eu quase tirei uma fotinha com ela, mas não. E aí ele começou a explanação dele, falando assim, falando para os jovens. Ele começou a explanação dele com uma jiboiazinha desse tamanhozinho assim, ó. Rodando, e ele brincando com ela ali. Aí depois ele trouxe uma um pouquinho maior. Aí trouxe depois uma outra um pouquinho maior ainda. E por fim ele trouxe essa piton, essa jiboia aí, albina imensa, que foram 6 homens para trazer ela. A bicha era muito grande. E ele fala assim, o pecado, ele é assim. Ele é pequenininho, você fala assim, isso aqui não... Aí não faz mal. E ele vai crescendo. Vai crescendo. E aí ele falou assim, e essa cobra, quando ele trouxe a albina lá, essa cobra, se ela cismar de enrolar em mim aqui e me esmagar, ninguém tira ela daqui. Ela vai me sufocar e vai me matar. A força dela é algo excomunal. E é uma verdade. E o pecado, muitas vezes a gente faz, a gente fica... E quando ele te envolve, ele está esmagando você e já não tem mais jeito, irmão. Já era. Por isso devemos dar mais atenção às áreas que precisam de ser trabalhadas em nossas vidas. E você olhar, isso aqui eu preciso trabalhar. E quarta e última coisa, as distrações. Diferentemente do cristão que está travando uma luta contra o pecado, o cristão que costuma ser enredado por distrações é, via de regra, alguém que não tem cedido ao pecado. É gente que não, mas está lá. Mas ele perde o alvo ao distrair-se com coisas que talvez sejam até coisas lícitas. Ele perde. Mas roubam-lhe o foco. Porque a gente olha assim, tem coisas que vem, mas isso é legal, isso é salutar fazer, isso é bom, isso é... Meu irmão, você está fazendo uma coisa que, na verdade, está sendo distrações para você perder o primeiro amor. A Bíblia diz que quando Moisés, estou falando da Bíblia, a Bíblia está falando isso, Moisés foi ao Egito com uma mensagem de quê? De libertação a Faraó, de libertação, né? Falar para o povo lá, o Faraó aumentou o trabalho do povo para que eles se esquecessem da ideia de adoração a Deus. Ou seja, Moisés foi lá no Faraó, olha só, deixa eu falar uma coisa, libera o povo. Para quê? Para o meu povo ir prestar culto ao Senhor e adorar o Senhor. Aí Faraó falou assim, vamos ler lá, Êxodo 5, do 5 em diante diz assim, até o 9. Disse também Faraó, olha o que Faraó fala, Êxodo 5, do 5 ao 9. O povo da terra já eram muitos judeus, já tinha muita gente. Para você entender um pouco aqui, o que acontecia? O povo egípcio, ele pegava os capim, as coisas o material todinho, traziam para o povo, e o povo fazia os que tinham que fazer o trabalho dele. Aí acontece aqui, o povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas. Naquele mesmo dia, pois deu ordem, Faraó, aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo, daqui em diante, não poneis a dar palha ao povo para fazer tijolo, como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha,
E exigireis dele a mesma conta de tijolo que antes faziam. Nada diminueis dela. Estão ociosos e por isso clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-o o serviço sobre esses homens para que nele se aplique e não dê ouvidos a palavras mentirosas. Olha que coisa interessante. Essa palavra de Êxodo, capítulo 5, do 5 em diante, é super atual para os dias de hoje. O povo estava lá e disse: olha só, então já que eles querem adorar o Senhor, ou seja, eles têm tempo, eles têm muito tempo, então vamos agravar. Eu quero mais a quantidade de tijolo, mas eles vão ter que pegar a palha. Não alivie. Ou seja, ele está falando, vai ter que trabalhar mais para não ter tempo para adorar o Senhor. Hoje que a gente, meu irmão, antigamente era um absurdo. Era um absurdo a gente falar, vai trabalhar domingo e não vai para a igreja. Era um absurdo, a gente, é uma coisa inadmissível. Eu lembro que eu falava, o pessoal ria de mim, me debochava de mim. Não, eu vou para a igreja, tem culto. Riam. Eu não negociava, tem coisa que eu não negociava. Hoje em dia, tá bom, pagar um dinheirinho, eu vou. Eu não estou falando que eu já errei com isso. Eu já passei um momento de prova que eu negociei algumas coisas na minha vida. Tipo assim, eu saía da Barra da Tijuca, 7 horas da noite, de domingo, e eu já chegava aqui, ainda mais domingo, meu irmão, dia de praia, verão, não tinha jeito. 8h54, esquece, lotado. Eu consegui, às vezes, pegar o ônibus, era 8 horas da noite, para chegar aqui e vir em pé, lá atrás, antes da roleta. Em pé, até, eu trabalhava 12 horas, dessas 12 horas, eu trabalhava 8 em pé. Chegava aqui já, aí andava da rodoviária até o Flamengo, ia andando. Às vezes chegava, o curso já está acabando, às vezes o irmão estava saindo da igreja. Às vezes o cara oferecia um dinheiro para tirar o plantão dele, eu tirava, eu falei, vou chegar mesmo, então eu tiro. Então eu negociei. Mas eu inconformado, eu falava para o Senhor, Senhor, não aceito. Eu já fiquei 3 meses sem cear. E aquilo me indignava, Senhor, eu não aceito isso. Senhor, eu não aceito. E eu ficava triste, eu falava mesmo para o Senhor, eu como diz, né? Eu lamentava com o Senhor. Eu lamentava. Então esse quadro, no meu entendimento, é uma ilustração da estratégia que Satanás tenta aplicar hoje contra os cristãos. Aliás, na tipologia bíblica, Faraó é uma figura de quê? De Satanás, do diabo. Né? O nosso inimigo, tirano, opressor de quem Deus nos libertou. Segundo Colossenses capítulo 1, 13. Escuta, meu irmão, ou a gente confia no Senhor ou não. Quando as coisas começaram a mudar na vida, quando eu decidi confiar, eu falei assim, acabou, não vou negociar mais nada. Eu vou em pé, eu vou chegar cansado, mas meu irmão, as coisas começaram a mudar na minha vida. Sabe o que aconteceu logo depois? É tipo assim, eu trabalhava na Barra da Tijuca, um dia sim, um dia não, de 7 da manhã às 7 da noite, na Barra da Tijuca, aturando 8h54, e tipo, vamos dizer assim, ganhando R$1.500, e aí veio uma proposta de eu trabalhar na igreja, de fazer manutenção, de visitar pessoas, de ir no banco, de fazer algumas manutenções na igreja, de, tipo assim, ganhar R$1.000. Eu aceitei na hora. Falei, o quê? Vou ganhar menos, mas não vou ter que gastar com passagem, que eu tinha que comprar passagem. Eu comprava vale transporte dos meninos lá, para pegar o pirata, para poder chegar mais ou menos lá. E aí, acabou equiparando a mesma coisa. Eu falei, eu aceitei. E depois Deus foi mesmo. Por quê? Por causa de uma atitude nossa, de falar, Senhor, não vou vir, mas... E vim em pé, vinha cansado. Às vezes eu só conseguia sentar, às vezes, só na estrada do Cachamorra. Depois de 8 horas, meu irmão, assim, em pé. Hoje em dia, há muitas pessoas que se envolvem tanto em seus trabalhos e negócios que não tem tempo sequer de se lembrar de buscar Deus. Já na antiga aliança, Deus exigia uma semana, um dia semanal de descanso, onde as pessoas não somente pararam de trabalhar, mas também usavam esse tempo para buscar e adorar o Senhor. Ou seja, não é só descanso, mas era o dia que eles se dedicaram, o dia do Senhor. Antigamente a gente falava muito isso, domingo é o dia do Senhor.
A gente falava muito isso. Hoje em dia o pessoal, não. Aí usou a modernidade, a coisa bonita, a coisa legal. Todo dia é o dia do Senhor, mas a pessoa não usa. Não usa. Então é melhor ser um dia só. Dê só um dia do Senhor, mas dê alguma coisa para o Senhor. Infelizmente, meu irmão, mas deu o domingo, mas deu o melhor. Melhor culto, o melhor dia é esse. Eu só posso dar esse dia, mas eu vou dar o melhor para o Senhor. Infelizmente, esse tem sido um fator de distração e esfriamento para muitos cristãos sinceros, que não cederam às opressões do mundo ou do pecado. Na parábola da grande ceia, Jesus revelou que muitos perdem a consciência do convite de Deus por causa das distrações causadas por coisas lícitas. E essas coisas podem ser consideradas até mesmo como bênçãos divinas. Quem nunca viu uma pessoa receber uma bênção divina e por consequência disso, isso é uma desgraça na vida da pessoa? Como, por exemplo, a aquisição de propriedades, como eu já falei aqui, a melhoria da capacidade de produção, ou seja, a pessoa ganha mais. Você ganhava um salário X, de 3 mil passou a ganhar 18 mil. Isso é uma bênção, gente. É uma bênção ou não é? É uma bênção. Mas a pessoa passa, não tem mais tempo, porque eu tenho que me divertir, eu tenho que ir no shopping, né? Domingo só tem tempo do shopping. E comprar roupa no shopping. E dar um passeio com minha família. Aí... Ou até mesmo a constituição de uma família. Às vezes a pessoa tem uma família, meu irmão. Constitui uma família. Não, vou ter que passear com minha esposa, com meu esposo, com meu filho, com minha filha. Não dá para ir para a igreja. Ter uma família é uma bênção? É uma bênção. É coisa lícita? É lícito. Mas, isso mesmo, até o casamento, uma instituição divina, e portanto uma bênção, pode se tornar uma distração, algo que pode atrapalhar a nossa dedicação ao Senhor. 1 Coríntios capítulo 7, 1 Coríntios 7, do 32 até o 35 diz assim: o que realmente eu quero é que sejais livres de preocupações. Escuta isso, meu irmão, em nome de Jesus. 1 Coríntios 7, do 32 ao 35. Quem não é casado, cuide das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuide das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuide das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo. Se como agradar ao marido, digo em favor dos vossos próprios interesses. Não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para que é decoroso e vos facilite e consagro-vos desimpedidamente ao Senhor. O que ele está falando aqui? Irmão, tem coisa que a gente faz e que acaba esquecendo do Senhor. O que Paulo está exortando aqui, está falando, meu irmão, se consagre, que não haja nenhum impedimento que do seu casamento, a sua esposa, o seu esposo, a sua família, seja impedimento de você se consagrar ao Senhor. Tem gente que fala assim, não, eu preciso cuidar da minha casa, eu preciso cuidar da minha família, eu preciso cuidar do meu marido. Meu irmão, claro que você precisa, mas você não precisa negociar a tua fé, a sua consagração ao Senhor. Até mesmo o nosso próprio serviço prestado ao Senhor pode se tornar uma distração. Aquilo que você faz na igreja pode se tornar uma distração. Os irmãos de Éfeso perderam o seu primeiro amor, ainda que não tivessem parado de trabalhar para Deus. Encontramos também uma clara advertência do Senhor Jesus no episódio bíblico de Marta e Maria, em Lucas capítulo 10, do 38 em diante. Enquanto Maria estava aos pés de Jesus, escuta isso, meu irmão, Marta se queixava pelo fato de haver ficado sozinha na cozinha servindo. Não creio que Marta estivesse trabalhando somente para manter a casa em ordem, não. Penso que ela tinha uma boa motivação. Ela queria ser uma boa anfitriã. Ela queria receber e servir bem ao Senhor Jesus. Isso é lícito, é legal.
No entanto, até mesmo de bom motivo pode se tornar distrações. E por isso Jesus disse o seguinte a Marta. Jesus que falou para Marta. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Eu falei, Maria só escolheu uma coisa. Você está fazendo um monte de coisa aí, Marta. Está assumindo um monte, fazendo, batendo escanteio, saindo para cabecear, saindo para defender. E o Senhor falou, nada disso. Maria só escolheu uma coisa, e isso é a coisa mais necessária. Uma coisa só é necessária. Nada, absolutamente nada é mais importante do que a nossa concentração em buscá-lo sem distração alguma. Amém? Precisamos de vigiar com relação a todas as coisas, até mesmo, para a gente encerrar, até mesmo as coisas boas e lícitas que podem ser consideradas como bênçãos em nossas vidas, meu irmão. Que podem nos distrair, tirar o nosso foco de termos o Senhor Jesus em primeiro lugar. Meu irmão, será que a gente tem botado Jesus em primeiro lugar? Concluindo tudo isso aqui? Esse é o caminho, meu irmão. É um caminho de proteção do nosso amor pelo Senhor. O nosso cuidado nestas 4 áreas é útil para prevenirmos e evitarmos a perda. Ou seja, a depreciação do nosso primeiro amor. Por que as pessoas estão perdendo o primeiro amor? Exatamente por essas coisas, meu irmão. E aí eu te pergunto, será que você não perdeu, ou está perdendo, ou perdeu ou está perdendo o seu primeiro amor? Escuta, meu irmão, minha irmã. Se você tem vivido isso hoje, fala, poxa, paixão. Eu sei que de repente você quer ver o reino de Deus manifesto na vida das pessoas. Como isso vai acontecer? Paixão, amor. De você falar de Jesus, falar do amor de Jesus, pregar o evangelho, pregar, falar do amor, pregar. Falar daquilo que Deus fez na tua vida. Aquilo que o Daniel pregou semana passada, ele falou comigo, ele mandou, pastor, esse tema é muito difícil. Eu falei, Daniel, fala aquilo que Deus fez na sua vida. Fala aquilo que aquele judeu que você tocou na orla dele, segurou. O que ele fez na sua vida. A tua história de vida. Você tem coisa para contar? Ele tem. Eu falei, então fala disso. É disso que fala desse tema. É isso que vai nos fazer ver realmente os 10 homens que vai segurar na... Não, eu quero fazer a diferença. Amém? Se você puder, fique de pé. Vamos adorar o Senhor.